Então, a graça e a paz do Senhor, todas minhas irmãs. Nós começamos domingo passado o estudo do livro de João, né? Estamos esse ano todo estudando os 4 evangelhos e começamos agora, né? Pretendemos terminar João até dezembro. E como nós vimos semana passada, o livro de João, escrito pelo apóstolo João, né? O discípulo amado de Jesus. E esse livro é diferente dos outros 3 evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas. Diferente na visão, no estilo. Quando a gente lê, a gente já logo percebe que ele era o mais diferentão dos 3. O livro de João foi escrito algum tempo depois. Já existiam os outros 3 evangelhos, né? E como nós vimos, por que João escreveu? Já existiam outros 3. Para que escrever mais um evangelho? Mas ele tinha um propósito. A igreja, naquela época, 60 anos depois, né, de que Jesus havia ressuscitado, a igreja estava sofrendo com algumas falsas doutrinas, com alguns falsos ensinos a respeito de Jesus Cristo, né? O gnosticismo já estava ali tentando, né, se infiltrar na igreja, que era uma doutrina que não acreditava na ressurreição, na criação, na encarnação. Então, eles estavam pregando outras coisas, que Jesus não havia, que o Jesus que veio não era um Jesus físico, né? Mas que no batismo o Cristo recebeu o Cristo espiritual, e aí na ressurreição o Cristo foi embora e ficou só o corpo, umas coisas assim que eles estavam pregando e colocando em dúvida a divindade de Jesus. Porque eles criam que a natureza é má, então como que o Deus, sendo bom, perfeito, viria a esse mundo no corpo físico? Então, esses ensinamentos estavam ali tentando entrar pela igreja, e João, né, inspirado pelo Senhor, escreve lá de Éfeso. Ele já não estava mais em Jerusalém, mas na igreja de Éfeso, pastor, das colunas, uma das colunas da igreja. Então, João escreve esse livro, esse evangelho, para defender essa tese, defender essa doutrina. Por isso é um livro apologético, porque é a defesa de uma tese, de que Jesus é o Filho de Deus. Então, a gente vê a importância do livro de João nos dias de hoje, porque hoje nós também vemos a igreja sofrendo ataques, falsos ensinamentos, né, acontecendo. Então, a importância da gente voltar para a palavra de Deus, e o livro de João é muito propício para isso, oportuno para isso, porque ali João está defendendo, ele não está só contando a história de Jesus, né, a sua biografia, mas ele está defendendo essa doutrina de que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus. E logo no começo isso já fica claro, no primeiro versículo, que ele começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, já logo de cara, ele já fala para que veio esse livro naquela época e para hoje, para nós também. E aí, só relembrando um pouquinho, nós temos os outros 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, o coletor de impostos, né, discípulo de Jesus, ele tinha como alvo os judeus, e no livro de Mateus, Jesus é apresentado como o rei. Porque nós sabemos que os judeus tinham dúvidas em relação ao Jesus ser Jesus mesmo, né? O Filho de Deus, o rei, que viria para reinar. Eles tinham aquela ideia política, né? De que Jesus seria um rei político, como Herodes, como outros, né? Queria livrá-los das mãos de Herodes, enfim. Então, Mateus escreve para isso, para afirmar, não, Jesus é o rei, né? Um rei diferente do que a gente tem imaginado, esperado, porque o reino dele não é daqui, né? O reino dele é outro, mas para afirmar isso. Aí a gente tem Marcos, que era o discípulo de João, né? Ou João Marcos, aliás, discípulo de Paulo, primo de Barnabé. Ele tinha como alvo os romanos, e aí ele apresenta Jesus como um servo, Jesus o servo. Por isso que lá em Apocalipse a gente tem aquele versículo que fala das visões e tem como simbologia o bezerro, né? Ou o cordeiro. E em Mateus, a simbologia do leão, né? Jesus, leão da tribo de Judá. Depois a gente tem Lucas,
Lucas, o discípulo de Paulo, também não conheceu Jesus, né? Fisicamente, não esteve presente ali na mesma época, mas foi um discípulo, um companheiro de Paulo, médico, escreveu Lucas para os gregos, porque ele também era grego, né? Mateus, Marcos e João eram judeus, mas Lucas não. E aí a gente tem no livro de Lucas a simbologia do homem, o homem perfeito. E agora, no livro de João, Jesus, o Filho de Deus. Então, 4 visões diferentes, mas complementares. Quando eu leio isso, eu penso na suficiência de Deus e de Jesus para nós, porque Ele é tudo isso, né? E tudo que a gente precisa, Ele é tudo que nós precisamos. E nós vemos cada um livro complementando o outro, né? Mostrando a visão do todo de Jesus. E aí agora nós estamos em João. Como eu disse, João, né? O discípulo amado de Jesus, a quem ele confia inclusive a sua mãe. Em alguns momentos, Jesus chama poucos discípulos, né? E geralmente estavam ali Pedro, Tiago e João. Em alguns momentos da vida dele, em alguns momentos cruciais, Jesus chama esses 3. Eram aqueles íntimos, né? Os 3 íntimos de Jesus. E aí João, então, se torna um dos pilares da igreja, como nós vemos no livro de Atos. Começa ali em Jerusalém, como Jesus disse que eles deveriam fazer, ficar em Jerusalém, aguardar até a descida do Espírito Santo, para depois eles se espalharem em Judéia, né, por até os confins da terra. E ele faz isso, fica em Jerusalém, e depois, em dado momento, ele se muda para a igreja de Éfeso e lá pastoreia essa igreja. E aí nós temos o livro de João, 90% do conteúdo dele não tem nos outros evangelhos. É um dos livros mais lidos da Bíblia. Por quê? Porque João tem esse caráter de escrever para todos, né? Para gentios e para judeus. É um livro universal. Então, o público-alvo somos todos nós, a igreja de Jesus. Então, a igreja de Jesus, não importa se é gentil, se é judeu, é crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus, faz parte da igreja de Jesus. Então, para isso, ele escreve com esse destino. Acho que por isso, um dos livros mais lidos da Bíblia, né? Porque todo mundo se identifica ali com o que é apresentado. E aí nós temos algo também muito interessante no livro de João, que é, na verdade, ele traz assim bem claramente, não que os outros não tragam, mas uma profecia, algo que se confirma e que estava lá em Êxodo. Vamos voltar lá nesse texto? Êxodo 3:14. Só para a gente introduzir, e aí a gente já segue daqui com o nosso estudo de hoje. Êxodo 3:14. O texto diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Nessa época, né, Deus aqui falando com Moisés lá na sarça ardente. Êxodo 3:14. Nesse momento, o povo de Deus estava aprisionado no Egito. E no Egito haviam muitos deuses. Então, quando Deus se apresenta para Moisés, ele pergunta, mas eu vou falar o quê? Quem que está me enviando? Qual o seu nome? Né? Então, Deus diz, eu sou o que sou. No hebraico, essa expressão é Iavé. Iavé. Depois, mais tentando dar uma aportuguesada, a gente tem a palavra Jeová, mas que não tem essa mesma representação do Iavé. Eu sou o que sou. Eu sou. Então, foi o que Deus disse, o nome de Deus, Iavé. E quando a gente vai para o livro de João, nós temos Jesus usando essa mesma expressão 7 vezes. Então, João pega as 7 vezes que Jesus falou, eu sou. E é o que nós vamos estudar daqui até o final, um por dia, porque nós temos 7 domingos daqui para frente. Então, nós vamos ver a cada domingo um eu sou de Jesus. Então, Jesus testificando que ele era Deus, usando a mesma expressão de Deus que demonstra a natureza de Deus. Eu sou o Iavé.
Então, essa é a declaração máxima de quem Deus é. Quando a gente fala, eu acho que Jesus é isso, eu acho que Jesus é aquilo, nós estamos colocando a nossa opinião. Então, a gente precisa voltar para aquilo que ele mesmo disse a respeito dele, que é a verdade. Então, o livro de João deixa isso muito claro. Jesus mesmo testificando quem ele é. E, como eu disse, foi usado 7 vezes, e nós temos também no livro de João 7 milagres. Até a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, temos mais um, que é da multiplicação, dos peixes, a pesca maravilhosa. Mas antes da ressurreição, também temos 7 milagres. 7 milagres, 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Isso, para mim, tem uma simbologia muito grande, porque a gente sabe, na Bíblia, o número 7 representa a perfeição. Então, aqui nós temos Jesus, o perfeito Filho de Deus, se autodeclarando Deus, né? Não precisando de ninguém falar, ele mesmo se autodeclarando Deus, e Deus confirmando isso, né? Em vários momentos, quando Deus fala, esse é meu filho amado. Então, nós vamos ver hoje um milagre e uma declaração de Jesus. E estudando, depois eu falei, gente, e hoje é ceia, né? Senhor, né? Não tem nada por acaso, né? Deus faz as coisas perfeitas, porque nós vamos ver a primeira multiplicação dos pães e Jesus dizendo que ele é o pão da vida. E hoje nós temos ceia do Senhor, em que nós participamos desse momento em que comemos também do pão e bebemos também do cálice, né? O corpo de Jesus, o sangue de Jesus. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em João, no capítulo 6. João, capítulo 6. E nós temos aqui a primeira multiplicação dos pães. Na verdade, o capítulo todo, esse 6º capítulo, ele vai começar com a multiplicação dos pães e depois Jesus declarando que ele é o pão da vida. Seria muito bom se a gente lesse todo, mas por conta do tempo nós vamos ler algumas partes. Mas interessante as irmãs lerem em casa, para a gente ir vendo toda a sequência, né, da história. Mas vamos começar aqui no versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, no mar de Tiberíades, ou Tibérias. Em algumas Bíblias pode ser que esteja Tibérias, né? É o mesmo nome. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então aqui Jesus começa com uma pergunta. Tibérias ou Tiberíades, né? Essa cidade, esse povoado, foi fundado por volta do ano 20. Então, Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né? Então, aproximadamente 10 anos que existia esse povoado. Pelo tetrarca da Galileia e da Pérea, Herodes Antipas, que era filho do Herodes o Grande, aquele que mandou procurar os meninos e matar os meninos quando Jesus havia nascido, né? E ele fez ali daquele lugar a sede do seu governo. Quando a gente vê no mapa, eu ia até trazer, mas não consegui, tem o mar da Galileia e tem aqui do ladinho Tibérias ou Tiberíades, bem na margem. E aí Jesus começa aqui no versículo 5 com uma pergunta. É aquele tipo de pergunta capciosa, né? Jesus está vendo ali um montão de gente. Aqui o texto vai dizer que eram 5.000 homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Então estima-se que eram 20.000 pessoas. E aí Jesus faz logo essa pergunta capciosa ali para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E aí eles vão continuando a história. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, no versículo 6, pois já tinha em mente o que ia fazer. É aquele tipo de pergunta que não dá nem para responder, né? Mas Filipe responde, está no versículo 7. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço.
200 denários. O denário era moeda de prata. Um denário era um dia de trabalho braçal de uma pessoa. Então, precisaria alguém ali ter guardado, né? Vamos chutar. Porque ele está falando, nem 200 denários não comprariam, mas teria que uma pessoa ter guardado o salário dela de quase um ano, né? Porque o ano com 365 dias, 200 denários, quase um ano guardando o salário, e mesmo assim não ia dar conta de comprar. Então, o que Felipe faz? Ele apresenta a situação real, né? E quantas vezes nós também não fazemos isso, né? A gente fala, Deus, olha aqui essa situação, não tem jeito, né? Olha o que está acontecendo. Não sei para onde ir, não tem como, né? Mesmo que eu tivesse isso ou aquilo, eu não daria conta. Mas Jesus, ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Isso que é maravilhoso demais, né? Enquanto nós vamos com as nossas dúvidas, Deus já tem as respostas. E aí, no tempo dele, ele revela as suas respostas. E aí, o outro discípulo, André, versículo 8, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Não é nada, né? No máximo, aquele rapaz, não sei, né? Se ele foi compelido a entregar, né? Porque eles estavam muito longe de outros lugares, já há bastante tempo com Jesus. Se eles fossem andar para chegar em algum lugar para comprar, eles poderiam desmaiar pelo caminho, porque era longe. E aí tem um rapaz aqui que já é meio precavido, né? Ele levou, na verdade, só para ele. Só para ele, sim. Um rapaz precavido ali que guardou um pouquinho para ele. Mas aí o que ele guardou para ele, ele pôde entregar, não sei se foi obrigado ou não, mas pegaram ali o que ele tinha e Jesus pôde então fazer o que nós vamos ler aqui. Versículo 10. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, a gente nem sabe se o número de homens também está exato, né? Pode ser a mais. Então, pesquisando, dizem que podia ser até 20.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, pouco na mão de Deus é muito. O pouco que a gente oferece para Deus, daquilo que a gente tem, nas mãos dele, pode se tornar muito, né? Então, esse rapaz entregou ali o pouquinho que ele tinha, provavelmente era só para ele, que ele estava guardando ali escondido. Daqui a pouco acho um cantinho para comer, né? Porque só dá para mim. Mas aí Jesus pegou aquilo e ele multiplicou. Então, o rapaz também não foi egoísta, né? Ele entregou o que ele tinha. Eu lembro da parábola dos talentos, né? Quando vejo essa narrativa, porque lá nós também temos pessoas, uma recebeu 1, outro 3, outro 5, e aí foram lá, aqueles que tinham recebido 3 e 5, acho que é isso mesmo, multiplicaram, e aquele que recebeu um só, que ele fez, guardou, escondeu, né? E aí vem o Senhor, por que você não foi fazer render, né? Ele, eu tive medo, isso, aquilo. Então, muitas vezes o medo nos paralisa e faz com que a gente não desenvolva tudo aquilo que a gente pode ou que a gente pode entregar para o Senhor. Quando a gente lê tudo isso, é tudo uma questão de fé. De fé, de crer e de confiar. E isso significa se entregar. É muito difícil dizer que eu tenho fé se eu não consigo me render ou me entregar, ou oferecer aquilo que eu estou pedindo, que eu estou colocando diante do Senhor. Lembram de Abraão? Quando Deus põe a prova com o seu filho, não era só dizer eu creio, mas era entregar o filho. Então, Jesus faz essa multiplicação maravilhosa. Os discípulos entregaram o que eles não tinham, pegaram ali do rapaz e Deus
multiplicou, fez uma grande obra com aquilo. E interessante, o texto continua dizendo assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Por que o povo disse isso? Mas nada na Bíblia é por acaso. Eles recolheram quantos cestos? 12 cestos. E o que o número 12 representava para o povo judeu? As 12 tribos. Exatamente. Número 12 para o povo judeu, sempre que eles ouviam 12, vinha na mente as 12 tribos. E por conta disso, deles saberem disso, é que eles fizeram essa afirmação. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Por quê? Eles lembraram de uma profecia lá de Moisés, que nós vamos ler. Deuteronômio 18:15. Deuteronômio, versículo 18, capítulo 18, versículo 15. Quem achou pode ler. Deuteronômio 18:15. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta. Será parecido comigo e vocês vão me obedecer. Exatamente. Então, olha só. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de vocês um profeta. A eles vocês vão ter que obedecer. A ele. E aí, lá no texto que a gente está lendo, o povo diz, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Então, olha só, as profecias de Deus se cumprindo, né? E a gente vê a Bíblia completa, aquilo que Deus havia prometido se cumprindo através de Jesus. Então, esses 12 cestos recolhidos têm essa simbologia lá das 12 tribos de Israel. E Jesus, então, ali também confirmando que ele era aquele que iria, né, que haveria de vir. E o pão, né, pro judeu também tem um significado muito importante. As irmãs vão se lembrar que quando eles saíram do Egito, né, quando Deus falou, olha, instituiu a Páscoa, que eles passaram o sangue dos animais nos umbrais das portas e tudo, Deus disse que eles deveriam comer, se alimentar, também deveriam fazer pães para eles saírem. Então, desde então, o pão tem esse também simbolismo da libertação, daquele momento em que eles foram libertos do Egito. O pão ázimo, ou pão asmo, né? Matzá em hebraico, ou matzo, é um tipo de pão assado sem fermento. Quando a Bíblia fala em algumas parábolas, né, expressões do fermento, quer dizer o pecado. Então, o pão sem fermento, feito somente de farinha de trigo ou de outros cereais, com aveia, cevada, como era o caso desse, e água, né? E de acordo com a tradição judaico-cristã, os israelitas fizeram o pão asmo antes da fuga do Antigo Egito. E ele é um prato obrigatório na festa da Páscoa, que também tem um outro nome, ou a festa dos pães ázimos. E aqui nós temos esses 12 cestos sobrando, trazendo a memória deles essa profecia de Deus de que havia de vir um profeta e que ele deveria ser ouvido e obedecido. Mas vejam, olha o que acontece no versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Então, nesse momento, eles identificaram, então, quem era Jesus, e aí eles quiseram antecipar uma situação, que era de proclamar Jesus, a rei à força. Jesus, sabendo disso, fugiu, não era o momento, não era a ocasião, não era o tempo, e não era o que deveria acontecer. Então, não adianta forçar, né, a situação. Precisamos deixar no controle de Deus. Né? A Irene, quando no início dava o seu testemunho, lembrei disso, porque em algumas situações, um dia uma moça casada veio comentar comigo, né, que estava passando uma situação com o esposo, e ela falou assim, mas eu não posso nem me defender, eu não posso nem falar, enfim. Eu falei, olha, você até pode, mas não precisa. Porque quando o Espírito Santo de Deus convence, ele convence de verdade para todas as situações. A gente não precisa ficar forçando a situação. Porque se você força uma situação hoje, amanhã você vai precisar também, e depois também, e depois também, e vai ser sempre assim. Quando a gente manipula algo, a gente vai precisar manter isso sempre, para ter o que você quer. Então, você até pode, mas não deveria, porque senão você vai precisar disso todas as vezes. E como é difícil isso para nós. É realmente uma questão de fé. Você entregar, saber que Deus está no controle, que Ele pode fazer, e que a maneira que Ele faz é tão sublime que você não precisa se dispor com ninguém. Ele faz acontecer. Não estou falando isso de todas as situações que a gente deve se calar, não. Mas é da gente ter o discernimento para saber em que situação eu devo falar, em que situação eu não devo falar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Mas nós temos esse ímpeto de sempre a gente se autodefender, não é verdade? A gente precisa se defender, a gente, né, precisa colocar, a gente necessita de... Naquela hora que eu ouvi as vozes, aparentemente eu sou humana, né? Então, assim, eu senti, assim, meu corpo ficou, assim, parecia que ia dar aquele meio nervoso, mas na hora calou, o nervo não subiu até a minha garganta. Ficou lá dentro e Deus falou, se você for debater, então você está falando, você diz que é minha, você louva, canta, lá está na palavra do Senhor na sua casa, onde vai, fala com as pessoas, e na realidade faz uma situação dessa e vai para cima, não. Se você é minha, você não tem o que falar, silencia. Sim. Eu fiquei silêncio. Nós temos Jesus falando, né, sobre a justiça do reino de Deus. Como é a justiça do reino de Deus? É dar outra face, né? Quando te pedem uma, oferecer a outra. E isso é muito, não tem lógica. Na nossa cabeça, isso não tem lógica. Não tem lógica. É só uma natureza nova. É só o Espírito Santo de Deus para explicar e para fazer isso acontecer em nós. E as duas clientes, por incrível que pareça, elas falaram para mim, nossa, se fosse comigo, se fosse comigo, aí eu tive que sentar com elas e conversar. Eu entendo a situação, mas eu penso assim, é meu jeito de viver, eu falei para eles. E aí é para evangelizar, evangelizar. Sim, tá vendo? Então já foi um testemunho, uma oportunidade, né? Porque minha irmã sempre me diz isso, às vezes a gente até tem razão, mas a maneira como a gente faz com que a gente perca a razão. Porque quando uma pessoa, a palavra de Deus diz, a resposta branda acalma o furor. Quando uma pessoa vem já num tom de voz alto, já numa situação assim, nervosa, o que ela espera? Que você fique da mesma maneira. Porque aí é a balança da culpa, né? A balancinha da culpa, porque aí você reage da mesma maneira, aí fica todo mundo igual, ok. Quando a gente não reage da mesma maneira, é o que o texto da palavra de Deus diz, amontoa brasas sobre a sua cabeça, né? Que a pessoa fica cabeça fervendo. Como assim que ela não reagiu da mesma maneira? Então, isso é o Espírito Santo de Deus controlando a nossa vida e nos dando esse discernimento para agir em momentos em que a gente deve se acalmar, né? Porque senão vamos ficar ali igual e aquilo pode gerar uma confusão, né? Enfim. Então, eles estavam querendo forçar aqui uma situação.
né, em relação a Jesus, antecipar. Jesus disse, não é o momento. O texto continua, então a gente primeiro observa aqui esse milagre, esse primeiro milagre, porque foi algo realmente sobrenatural. Eram só 5 pães. Eram só 5 pães, eram só 2 peixes para alimentar uma multidão. E eles foram dando, e olhavam na cesta, continuava tendo. Eu não consigo nem pensar na situação, gente, que eu não sei o que eu faria. Eles entregando e não acabava da cesta. E sempre tinha. Lembram da mulher com filho, né? Das vasilhas? A viúva, exatamente, do azeite, né? Que o profeta fala, não, faz um bolo para mim primeiro. Mas só tem para mim e pro meu filho para hoje, amanhã a gente vai morrer. Não, faz primeiro para mim, né? É o se lançar, é a fé. É algo que não dá para a gente explicar, é só viver, né? Só experimentar e crer. E aí a história continua, Jesus anda sobre as águas, eles vão para o outro lado, porque eles estavam bem à margem aqui do Mar da Galileia, e eles vão para o outro lado. E aí o texto continua, vamos lá para o versículo 25. Quando encontraram do outro lado do mar, né, a gente sabe como que Jesus chegou do outro lado, que ele foi andando sobre as águas, mas fica para outro momento. Vamos aqui. Eles perguntam, mestre, quando chegastes aqui? E aí Jesus respondeu, né? Na verdade, ele não respondeu a pergunta dele, a pergunta deles foi logo para a verdade. Olha só, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Comeram os pães e ficaram satisfeitos. E essa é uma pergunta para nós. Por que nós seguimos a Jesus? Será que é porque nós temos comido dos pães e temos ficado satisfeitos? Porque se for só por esse motivo, quando acontecer um problema, quando vierem as provações, quando vierem as tentações, essa fé, se é que dá para dizer que é uma fé, não vai te sustentar firme com Jesus. Se nós estamos aqui, se nós servimos a Jesus só por causa dos pães, só por causa das bênçãos que nós temos recebido, dos livramentos, da vida que a gente tem hoje, do sustento diário, das coisas que Deus fez, isso pode não ser suficiente no momento de luto, de tragédia, de doença, de enfermidade. Por isso Jesus faz essa pergunta. Aliás, essa pergunta não, essa afirmação. Essa afirmação. Vocês estão aqui porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, vocês estão só olhando para as minhas mãos, não para quem eu sou, para aquilo que eu posso fazer na vida de vocês. Se vocês estão só olhando para as minhas mãos, isso aqui pode não ser suficiente em outro momento. E aí o versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, veja, em todo o tempo, Jesus reafirmando sua identidade divina. E aí o propósito da tese de João, Jesus é o Filho de Deus. Versículo 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? A gente sempre tem essa ideia de que a gente precisa fazer algo, né? O que eu preciso fazer para ter isso, então? E aí Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer. Crer naquele que me enviou. Não é pelo que você vai fazer, não é pelos seus méritos, é pela obra que eu estou realizando. A você só cabe crer. Porque se for pelo que a gente faz, no final a gente vai dizer, nossa, realmente, olha, consegui. Então Deus já dá um jeito nisso, dizendo que não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, é crer, só crer naquele que o enviou. Então eles lhes perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás?
Aí eu lembro lá daquela passagem do rico e do Lázaro, lembra? E aí ele fala, manda alguém lá para falar com os meus familiares, né? Para que eles creiam, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aí Jesus diz, mas já foram os profetas. Já foi todo mundo lá. E mesmo assim eles não creram. Mesmo assim eles não creram. Um coração endurecido pode ver o maior milagre que for e não se rende. Um coração endurecido. E aí Jesus diz, né? Eles continuam. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Vejam só a analogia com o pão lá do deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E aí declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Primeiro, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. O primeiro fui eu que coloquei, tá? Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Porque eles tinham muito essa questão, né, de Moisés. Então, quase que endeusando Moisés. E aí Jesus já fala, primeiro, não foi Moisés, foi Deus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus declara, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, aqui é a primeira declaração de Jesus com o Yahvé. Eu sou o pão da vida. Então, aquele pão que eles comeram, eles no outro dia tiveram fome de novo. Mas eu sou o pão da vida. E interessante, porque, olha, vejam só. Jesus usa aqui, olha, dois verbos. Dois verbos. Aquele que vem a mim e aquele que crê em mim. São as duas atitudes nossas. Simples. É vir e é crer. É ir até Jesus e crer em Jesus. Tem muitas pessoas que falam que creem, mas que não saem do lugar, no sentido de buscar a Jesus. Fica só na fala, né? A Bíblia diz, o povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Está falando com os lábios, está dizendo, mas a boca está dizendo, mas o coração não está crendo que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então é vir até ele e é crer nele. Então são essas duas atitudes nossas só que Deus pede. Venham a mim e creiam em mim. Creiam naquilo que eu fiz, né? Isso é suficiente. Então Jesus faz essa declaração, mas ele continua, João 6,36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Vocês estão aqui comigo, estão me vendo, estão me ouvindo, mas vocês não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E veja, irmãs, Jesus declara, eu sou o pão da vida. Então, é para ele que nós devemos ir. Mas Jesus é o pão. E eu estava ouvindo um pastor falar e achei bem interessante quando ele fez o seguinte comentário. Jesus é o pão, não é o padeiro. Tem uma diferença. O padeiro é quem faz. O pão é o que você come. Então, Jesus, ele é o pão. Então, eu não posso ir a ele para buscar as mãos dele, o que ele vai me dar. Mas eu preciso comê-lo. Ele mesmo, ele próprio. No sentido de estar em Jesus. De crer em Jesus, de viver em Jesus. Lembram de Paulo? A vida que eu vivo, não mais eu. Ele está dizendo como se assim, aquele pão que a gente faz não seria exatamente aquele. Aquele sim comemos, mas não seria ele. Sim. Sim, ele mesmo é o pão. Sim, ele mesmo é o pão. Então, a gente precisa desse entendimento, desse relacionamento e essa intimidade com Jesus.
De não só ir até um lugar onde ele está, ou de estar na presença dele, mas de vivê-lo em mim. A vida que eu vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E essa mensagem, esse evangelho que Jesus trouxe, esse pão que a gente deve comer, num primeiro momento, pode ser muito indigesto para nós. Porque como a gente vai ver aqui, ó, no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E aí eles começaram lá a discutir, né? Como que esse homem vai oferecer a carne, enfim. Porque Jesus não estava falando do físico. Espiritual, né? Espiritual. É você ter a vida que eu tenho. Irmãs, quando nós pensamos na vida que Jesus teve, foi uma vida de rendição, de submissão, de fazer a vontade de Deus. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Por minha causa. É uma entrega, é uma rendição. Eu não vou viver mais por mim mesmo. Este é o pão, versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava em Cafarnaum. Aí, olha o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir por onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Né? Jesus já sabia. Aí vem o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí Jesus faz aquela pergunta que Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Então, muitos, quando começaram a ouvir realmente o que era esse pão e o que comer desse pão, que é Jesus significa, deixaram de segui-lo. Que era uma questão de fé e de viver todos os dias. Porque vocês se lembram lá do maná? O primeiro dia que Deus mandou, o que eles fizeram? Guardaram. Vamos guardar para amanhã. Vamos guardar para amanhã. E aí, no outro dia, estava tudo podre. Deus falou: ou vocês creem, eu vou dar todo dia. Crê ou não? É uma vida de fé. Crê ou não que Jesus é suficiente? Então, Jesus disse, e aí, né, Pedro responde: para quem nós iremos? E hoje também Jesus pergunta para nós: para quem nós iremos? Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós vamos simbolicamente ali, comemos o pão, tomamos o cálice, mas o que isso significa na minha vida? Eu estou de verdade me alimentando do pão, me alimentando do que Jesus fez. Eu estou vivendo a mesma vida que ele, porque quando ele diz: vocês vão precisar comer a minha carne, beber o meu sangue, ele está dizendo: vocês vão ter a mesma vida, o mesmo estilo de vida que eu tenho, de submissão, de entrega, de fazer a minha vontade. Vocês vão fazer isso?
Participar da ceia do Senhor é fazer essa declaração. Deus, eu estou disposta a comer desse pão, que é a carne de Jesus, que é o corpo de Jesus. Eu estou disposta a beber desse sangue, a viver a mesma vida de submissão e de obediência que Jesus viveu. Irmãs, isso é muito maravilhoso demais. Como diz a Carmen, é terrivelmente maravilhoso, né? É da gente poder errar, pecar, falhar, e a gente entender que isso foi um pecado, que nós pecamos contra Deus, que nós desonramos o nome de Deus, e nós pedimos perdão, nos arrependemos. E não temos vergonha disso, porque nós não vamos acertar o tempo todo. A própria palavra de Deus diz. Mas será que eu tenho essa clareza do que é viver a vida de Cristo? Ou eu estou só fazendo de conta? Ou estou só representando? Porque muitos que estavam assim, desistiram. Nós temos vivido tempos difíceis e as coisas vão ficar mais difíceis ainda. E a pergunta de Jesus é: quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra? Mais escasso. Pois não. Você falou uma coisa que eu fiquei meditando, é como se a gente estivesse só experimentando o pão, né? A gente não tem ele comido com vontade, com apreço, né? A gente só tem experimentado, só experimentado. Sim. E o que Jesus está dizendo é mais do que familiaridade, mas é intimidade, de ser participante da vida de Cristo, de você passar por uma situação e dizer: Jesus no meu lugar faria o quê? Então eu vou fazer igual. Então eu vou fazer igual. Ser os imitadores de Cristo. Ser os imitadores de Cristo. A vida que eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, para a gente terminar. Então, nós vimos hoje esse primeiro eu sou, né? Eu sou o pão da vida. Então, quando vocês ouvirem falar do livro de João, vocês precisam lembrar disso. João traz os 7 eu sou. Jesus testificando dele mesmo, da sua natureza. E ele usa 7 milagres, porque Jesus sempre muito didático, né? Sabendo da nossa dificuldade de entender as coisas, então vamos usar exemplos práticos da vida. E aí ele faz a multiplicação dos pães. Que horas são, Suzana? Estou sem celular. Tá, ok. Já vamos terminar. Eu quero terminar só com essa citação do John Piper sobre Deus, que eu acho maravilhosa, que está aí na folhinha de vocês. Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo, Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. Deus é a realidade absoluta, não há realidade anterior a ele. Ele é tudo que eternamente foi. Nem o espaço, nem o universo, nem um vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como um nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado, ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade, pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as realidades, incluindo o universo inteiro. Esse é o Yahvé, o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos Senhores. Amém. E essa declaração que Jesus vai fazer 7 vezes de que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Vamos orar, irmãs? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor se revelou na sua palavra para nós.
Nós não somos dignos nem merecedores de tudo que o Senhor é, mas ainda assim, o Senhor se manifestou, se revelou, se apresentou e fez o convite maravilhoso de o aceitarmos como Senhor da nossa vida. Deus, nesse dia, nós reafirmamos nosso compromisso contigo, de que te amamos, de que somos dependentes do Senhor e de que viveremos a vida que o Senhor quer para nós. Deus, nós vamos errar, nós erramos, nós pecamos, mas contamos com o teu perdão, com a tua misericórdia, para, Deus, nos purificar, nos lavar de todo pecado. Senhor, ajuda-nos a vivermos a vida de Jesus, a nos alimentarmos do pão que Ele é, não só buscarmos o que Ele pode nos oferecer com as suas mãos, com seus milagres, as suas bênçãos, que é tudo muito bom, sim, e que a gente precisa, sim, mas que não é o mais importante. Senhor, dá-nos essa visão de que o Senhor é o que nós precisamos. O Senhor, quem o Senhor é. Ó Deus, a salvação que o Senhor veio trazer é o que a gente mais necessita. E que isso, ó Deus, fique claro na nossa vida, que possamos testemunhar a outros, que outros venham a crer e a desejar ter essa intimidade e se deleitar em quem o Senhor é. E assim, ó Deus, desfrutarmos do pão da vida que é Jesus Cristo. Obrigada por esse dia, pelo culto que teremos, em que participaremos da ceia do Senhor, em que nos lembramos que o Senhor entregou o seu corpo, entregou o seu sangue, para que nós, ó Deus, tenhamos vida, vida nova com o Senhor, salvação. Obrigado, ó Deus. E que isso não fique só nesse dia, nesse culto, nesse momento, mas que, ó Deus, caminhe conosco durante toda a nossa vida aqui nesse mundo, que nós não somos daqui, aguardamos pelo reino maravilhoso do Senhor e cremos que há salvação em Cristo Jesus. Fica conosco, com as minhas irmãs, com suas famílias. Ó Deus, que esta verdade possa alcançar cada coração daqueles, ó Deus, a quem nós amamos e queremos vê-lo na glória, ó Deus, contigo. Não é por nós, não é pelo nosso merecimento, é graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a crermos, a termos esta fé e não ficarmos só na fé, mas também produzirmos, porque a tua palavra diz que a fé sem obras é morta. Então, ó Deus, produza em nós o que o Senhor deseja, o que o Senhor espera, para que nós sejamos, ó Deus, imitadores do Senhor nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs.